Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21. Os fariseus, saindo dali, tiveram conselho contra ele sobre o modo de o levarem à morte. Jesus, sabendo disto, retirou-se daquele lugar. Muitos seguiram-no e curou-os a todos. Ordenou-lhes que não o descobrissem, para que se cumprisse o que tinha sido anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma pôs as suas complacências. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem clamará, nem ouvirá alguém a sua voz nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará o fio que fumega, até que faça triunfar a justiça, e as nações esperarão no seu nome. Palavra da salvação. Comentário Mateus 12, de 14 a 21. Remigio de Alchere. Ou também, retirou-se dali como o homem que foge das emboscadas daqueles que o perseguem, ou porque ainda não havia chegado o tempo, nem era aquele o lugar da paixão. Certamente, não convinha que um profeta perecesse fora de Jerusalém, como ele mesmo disse, Lucas 13:33. Além disso, o Senhor se separou daqueles que o perseguiam por ódio, e foi para onde havia muitos que o amavam. Por isso segue. Muitos seguiram-no. Aquele que os fariseus, por resolução unânime, buscam matar, a turba ignorante segue com amor unânime. Por isso, logo alcançam seu objetivo. Pois segue-se e curou a todos. Manda que não o revelem, para evitar tornar piores aqueles que o perseguiam. Nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado servo de Deus onipotente, não segundo sua divindade, mas segundo a economia da encarnação, na qual, com a cooperação do Espírito Santo, recebeu da Virgem uma carne sem mancha de pecado. Em alguns textos se lê, o escolhido que eu escolhi, porque foi eleito, ou seja, predestinado por Deus Pai, para que fosse filho próprio de Deus e não adotivo. Quando disse a minha alma, não se deve entender que Deus Pai tenha alma, mas que essas palavras são aplicadas de modo translativo a Deus para expressar seu afeto, e não nos deve causar admiração o fato de essas palavras serem aplicadas a Deus nesse sentido, posto que também são aplicadas a ele, em sentido parecido, às demais partes do corpo. Então Deus Pai põe também seu Espírito sobre ele, quando, por obra do Espírito Santo, tomou a carne da Virgem, e depois, quando se fez homem, recebeu a plenitude do Espírito Santo. A palavra grega plateia corresponde à latina latitudo, praça pública, e nas praças ninguém ouviu sua voz, porque não veio para prometer os deleites da vida neste mundo aos que os amam, mas coisas árduas. Deve-se notar que o sentido desta passagem não se apoia somente nesse testemunho, mas também no de outras muitas passagens. A frase "Eis o meu servo" se refere às palavras do Pai, Mateus 3,17. Este é meu filho, e quando disse farei repousar sobre ele o meu Espírito, faz referência à vinda do Espírito Santo sobre o Senhor quando foi batizado. Lucas 3. E quando acrescenta, e ele anunciará a justiça às nações, refere-se às palavras de Mateus. Quando, pois, vier o Filho do Homem em sua majestade, então se sentará sobre o trono de sua majestade. Mateus 25:31. E quando diz, não contenderá, nem clamará,
Quer dizer que o Senhor responderá em poucas palavras ao príncipe dos sacerdotes e a Pilatos, Mateus 26 a 27, e nada dirá a Herodes, Lucas 23. As palavras não quebrará a cana rachada nos dizem que o Senhor fugirá de seus perseguidores para não torná-los piores. Essas palavras e as nações esperarão no seu nome significam o que disse Mateus, e depois ensinai todas as gentes. Mateus 28, 19. Salmo 136. Dai graças ao Senhor porque é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Deus dos deuses, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque é eterna a sua misericórdia. Ao único que faz grandes maravilhas, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que fez o céu com mestria, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que forjou a terra sobre as águas, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que fez os grandes luminares, porque é eterna a sua misericórdia. O sol, governador do dia, porque é eterna a sua misericórdia. A lua e estrelas, governadora da noite, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que feriu os primogênitos egípcios, porque é eterna a sua misericórdia. E tirou Israel do meio deles, porque é eterna a sua misericórdia. Com mão forte, com braço estendido, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que esquartejou o mar vermelho, porque é eterna a sua misericórdia. E fez Israel passar pelo meio dele, porque é eterna a sua misericórdia. E lançou o Faraó com o seu exército no mar, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que conduziu o seu povo pelo deserto, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que feriu reis poderosos, porque é eterna a sua misericórdia. E matou reis famosos, porque é eterna a sua misericórdia. Seom, rei amorreu, porque é eterna a sua misericórdia. E Og, rei de Bazã, porque é eterna a sua misericórdia. E entregou sua terra em herança, porque é eterna a sua misericórdia. Em herança a Israel, seu servo, porque é eterna a sua misericórdia. Ele que em nossa humilhação se lembrou de nós, porque é eterna a sua misericórdia. E nos livrou de nossos opressores, porque é eterna a sua misericórdia. Ele dá alimento a todo vivente, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Deus do céu, porque é eterna a sua misericórdia. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 136, por Luiz Alonso. Prolongação. Se a série do Salmo fica aberta, nada impede a adição de outras ações ou grupos, preservando o estribilho, prolongando a ladainha. Em nossas ladainhas cristãs são abundantes os títulos, mas há uma seção em forma de súplica que enumera fatos históricos da salvação. Por teu advento nós te rogamos, ouve-nos. Por teu nascimento nós te rogamos, ouve-nos. Por tua santa ressurreição nós te rogamos, ouve-nos. Por tua admirável ascensão nós te rogamos, ouve-nos. Se pela forma litânica do Salmo 136 pode-se considerar como antecedente de nossas ladainhas, pelo conteúdo está mais próximo de nossos prefácios históricos. Apropriação. Não basta prolongar. Queremos saber como nos apropriar do texto sem mudar as palavras. O primeiro quaternário não oferece dificuldade, assim como também o versículo 25. O que dizer da segunda série? Pode o cristão louvar a Deus porque deu morte ao rei de Bazã? Temos que fazer um rodeio de reflexão antes de responder à pergunta. O que uma pessoa é num momento da vida é, em parte, consequência do que foi e fez antes, ou seja, de sua história pessoal. Inclusive, quando decidimos romper com o passado e começar de novo,
confrontamo-nos com nossa história. Não somos consequência fatal e mecânica de nossa história precedente. O homem pode alçar-se sobre essa história e tomar o futuro em suas mãos para encaminhá-lo livremente. Pode contrarrestar e compensar, não pode anular. Os fatos e as ações vão deixando suas pegadas e configurando nosso ser, como a erosão milenar modela a montanha. Inclusive fatos que em certo momento pareciam intranscendentes, inclusive fatos vividos na infância preconsciente, ficam registrados e armazenados. Não simplesmente para perdurar, mas para influir desde o reduto esconso e quase impune da subconsciência. Um homem é sua história, não se acaba de fazer até a morte. Diz o Eclesiástico 11:28. Antes da morte, não beatifiques ninguém, pois em seu fim é que se conhece o homem. Essas pegadas incorporadas na própria condição sobem às vezes à consciência e apresentam-se à memória. Os hebreus diziam que sobem ao coração. Em forma de recordação, em síntese nova, voltam a ser vividas. Podem ser transformadas profundamente ou modificadas levemente, mas aí estão, exigindo muitas vezes desempenhar papel importante em nossa vida. Há vezes em que fixamos as recordações por escrito, talvez em diário, para voltar sobre elas em momentos oportunos. Então compomos uma espécie de autobiografia e, ao compô-la, torna-se parte de nossa história. Da memória passamos às memórias. Algo análogo ocorre nas sociedades. A história as vai configurando. Se bem que não tenham memória psicológica coletiva, podem possuir órgãos autorizados ou reconhecidos de recordação, rapsodos, recitadores de lendas, cronistas, historiadores. Tampouco uma sociedade está submetida ao determinismo de sua história precedente. Pode virar de rumo, o que não pode é anular seu passado. Em alguns momentos, numa sociedade, evoca momentos culminantes de seu passado para influir no presente. Naturalmente, a história é transformada ao ser transmitida, interpretada e reinterpretada. Se o passado configura a existência de uma sociedade, sua memória exige mais imperiosamente o concurso da palavra, oral ou escrita, para perviver como memória ativa nessa sociedade. Uma sociedade não subsiste sem um repertório de recordações compartilhadas, tanto que algumas vezes se faz necessário inventar um passado. Depois dessa introdução, será mais fácil responder à pergunta: diz respeito a cristão a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho? Ainda que a igreja não seja mera continuação da sinagoga, ainda que se tenha dado um corte mutuamente reconhecido, o corte não foi total. O capítulo 12 do Apocalipse utiliza a imagem da mãe e do filho referindo-se à comunidade de Israel e ao Messias, sem excluir outras referências. A igreja não começa absolutamente no Pentecostes, ou com a ressurreição, ou com o nascimento do Salvador. O Messias é nascido de mulher, nascido sob a lei, filho de um povo e de uma sociedade religiosa. A história do povo eleito, passando por Jesus Cristo, incorpora-se como fator configurante do ser da igreja. As memórias dessa história perduram na nova comunidade com validez ativa. Por isso, o cristão que celebra a libertação dos israelitas recorda uma peça de sua história e não pode ser indiferente a ela. Nela pode reconhecer a misericórdia perpétua de Deus, anterior à sua existência individual, presente e outra vez ativa na recordação. Por ela pode e deve louvar de novo o Senhor. Um estrangeiro nacionalizado num país chega a adotar a história desse país. A seu modo se identifica com ela e quer viver dela.
Pela fé, podem os pagãos ser filhos de Abraão e continuadores de uma história. O Salmo 136 propõe de modo exemplar o problema da história na oração, concretamente da história israelita na oração cristã. Consideremos agora o denominador comum, a misericórdia perpétua. O Salmo reconhece um amor que foi se manifestando nos acontecimentos, único, idêntico a si mesmo, cambiante em suas manifestações. Vagamente percebia o autor uma plenitude que não se podia expressar com palavras, porque era inesgotável. Por isso deixou aberta sua série. Pois bem, João, em seu prólogo, define a plenitude de Deus no binário que aparece a datar o binário clássico do Antigo Testamento. Essa plenitude manifesta-se final e definitivamente em Jesus, o Messias. Moisés só pode dar a lei. O amor e a lealdade fizeram-se realidade em Jesus. O Salmo 136 articula algumas facetas dessa plenitude. Jesus conduz a série a seu cume. De certo modo, a encerra, possuindo ele a plenitude. Em outro sentido, abre-se a novas dimensões de altura e profundidade, largura e comprimento, porque também ele é inesgotável. A ti, as visões te vislumbravam, as parábolas te assinalavam, os mistérios te desejavam, as figuras corriam para ti, os símbolos assemelhavam-se a ti de antemão. Todo o Antigo Testamento tendia para o Novo, como que operando seu lugar, como todos os rios desembocam no mar. O mar é Cristo, capaz de receber as fontes, os arroios e os rios que brotam da Escritura. Efrém, hinos. O Salmo 136 converte-se em cântico da nova Páscoa, e como o perpétuo não terminou, no cântico da futura parousia. Livro do Êxodo, capítulo 12. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o principal, será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No dia 10 deste mês, cada um providenciará uma res para sua família, uma por casa. Se a família é muito pequena, para consumi-la, junte-se com o vizinho de casa. A res será repartida conforme o número de comensais e o que cada um comer. Será um animal sem defeito, macho de 1 ano, cordeiro ou cabrito. Vós o guardareis até o dia 14 do mês, e então toda a Assembleia de Israel o matará ao entardecer. Com um pouco do sangue, aspergireis os 2 batentes e a travessa da casa, onde o tiverdes comido. Nessa noite, comereis a carne assada ao fogo, acompanhada de pão sem fermento e verduras amargas. Dela não comereis nada cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, com cabeça, patas e entranhas. Não deixareis restos para a manhã seguinte, e se algo sobrar, o queimareis. E o comereis assim, com a cintura cingida, as sandálias nos pés, um bastão na mão. E o comereis depressa, porque é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, atravessarei todo o território egípcio, matando todos os seus primogênitos, de homens e de animais, e farei justiça sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será a vossa senha nas casas onde estiverdes. Quando vir o sangue, passarei adiante. A praga exterminadora não vos tocará, quando eu passar ferindo o Egito. Esse dia será memorável para vós. Nele celebrareis festa para o Senhor, lei perpétua para todas as gerações. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia fareis desaparecer de vossas casas todo o fermento.
pois aquele que comer algo fermentado será excluído de Israel, desde o primeiro dia até o sétimo. No primeiro dia se faz a assembleia litúrgica, e o mesmo no sétimo dia. Neles não trabalhareis, somente preparareis o que faltar para cada um comer. Observareis a lei dos ázimos, porque nesse dia o Senhor tirou os seus esquadrões do Egito. Nesse dia fareis festa. É lei perpétua para todas as vossas gerações. Desde o dia 14 pela tarde até a tarde do dia 21, comereis pães ázimos. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas, pois quem comer algo fermentado será excluído da Assembleia de Israel, seja forasteiro, seja nativo. Não comais nada fermentado, mas comei pães ázimos em todos os vossos povoados. Moisés chamou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolhei uma res por família e degolai a vítima da Páscoa. Tomai um ramo de isopo, molhai-o no sangue do prato e ungi de sangue a travessa e os 2 batentes, e nenhum de vós saia pela porta da casa até a manhã seguinte. O Senhor vai passar ferindo o Egito, e quando vir o sangue na travessa e nos batentes, passará adiante, e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para ferir. Cumpri esta ordem do Senhor. É a lei perpétua para vós e vossos filhos. E quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, segundo a promessa, observareis esse rito. E quando vossos filhos perguntarem o que significa esse rito, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Ele passou no Egito junto às casas dos israelitas, ferindo os egípcios e protegendo nossas casas. O povo se inclinou e se prostrou. E os israelitas foram e puseram em prática o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. À meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó, que se senta no trono, até o primogênito do preso fechado no calabouço e os primogênitos dos animais. Ainda de noite, levantaram-se o faraó, sua corte e todos os egípcios, e ouviu-se um clamor imenso em todo o Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. O faraó chamou Moisés e Arão de noite e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, com todos os israelitas, e de oferecer culto ao Senhor, conforme pedistes. Levai também as ovelhas e as vacas, como dizíeis, despedi-vos de mim e parti. Os egípcios tinham pressa que o povo saísse o quanto antes do país, pois tinham medo de morrer todos. O povo tirou das amassadeiras a massa sem fermentar, envolveu-a em mantos e a carregou no ombro. Além disso, os israelitas fizeram o que Moisés lhes havia ordenado. Pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. O Senhor fez com que ganhassem o favor dos egípcios, que lhes deram o que pediam, e assim despojaram o Egito. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucô. Eram 600.000 homens a pé, sem contar as crianças, e uma multidão imensa os seguia, com ovelhas e vacas e enorme quantidade de rebanhos. Assaram a massa que haviam tirado do Egito, fazendo pão ázimo, pois não havia fermentado, porque os egípcios os expulsavam e não podiam deter-se, e tampouco levaram provisões. A estadia dos israelitas no Egito durou 430 anos. Cumpridos os 430 anos, os esquadrões do Senhor saíram do Egito no mesmo dia, noite em que o Senhor vigiou para tirá-los do Egito, noite de vigília para os israelitas por todas as gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este é o rito da Páscoa. Nenhum estrangeiro a comerá. Os escravos que tiveres comprado, circuncida-os, e somente então poderão comê-la. Nem o criado, nem o diarista a comerão.
Cada cordeiro deve ser comido dentro de uma casa, sem excluir nada da carne, e não lhe quebrareis nenhum osso. A comunidade inteira de Israel a celebrará. E se o migrante que vive contigo quiser celebrar a Páscoa do Senhor, fará circundar todos os homens, e somente então poderá participar dela. Será como um nativo, mas nenhum incircunciso a comerá. A mesma lei vale para o nativo e o migrante que vive convosco. Os israelitas assim fizeram, cumprindo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou do Egito os israelitas por esquadrões. Palavra do Senhor. Do Tratado sobre os Mistérios, de Santo Ambrósio Bispo, século IV. Este sacramento que recebestes tem por fonte a palavra de Cristo. Vemos que são maiores as obras da graça do que as da natureza. Entre as obras da graça, incluímos a graça da bênção profética. Se a bênção humana teve a força de mudar a natureza, que diremos da própria consagração divina, em que agem as palavras mesmas do Senhor e Salvador? Porque esse sacramento que recebes se realiza pela palavra de Cristo. Se tanto pôde a palavra de Elias, que fez o fogo descer do céu, não terá a palavra de Cristo o poder de mudar a substância dos elementos? Já leste acerca da criação do mundo inteiro, que ele falou e tudo foi feito, ele ordenou e tudo foi criado. Portanto, a palavra de Cristo, que pôde do nada fazer o que não era, não poderá mudar o que existe para aquilo que não era? Dar novas naturezas às coisas não é menos do que mudá-las? Mas por que apresentamos argumentos? Voltemo-nos para seus exemplos, confirmemos pelos mistérios da encarnação a verdade do mistério. Acaso, quando Jesus nasceu de Maria, foi observada a natureza humana? Normalmente, a mulher concebe pela união com o homem. Está, portanto, bem claro que a Virgem gerou fora da ordem natural. E este que consagramos é o corpo que proveio da Virgem. Porque exiges aqui que seja segundo a natureza, quando foi além da natureza que da Virgem se deu o nascimento do mesmo Senhor Jesus? É realmente a verdadeira carne de Cristo que foi crucificada, sepultada. É verdadeiramente o sacramento desta carne. O próprio Senhor Jesus declara: isto é o meu corpo. Antes da bênção das palavras celestes, era outra realidade. Depois da consagração, entende-se o corpo. Ele mesmo diz que é seu sangue. Antes da consagração, é outra coisa. Depois da consagração, chama-se sangue. E tu dizes: amém. O que quer dizer é verdade. Confessa o nosso interior, o que proclamam os lábios. Sinta o afeto, o que a palavra soa. Vendo tão grande graça, a Igreja exorta seus filhos, exorta os amigos a que acorram ao sacramento. Comei, amigos meus, bebei e inebriai-vos, meus irmãos. O que comemos, o que bebemos, o Espírito Santo pelo profeta o exprimiu. Provai e vede como é suave o Senhor, feliz de quem nele confia. Neste sacramento está Cristo porque é o corpo de Cristo. Não é por conseguinte alimento corporal, mas espiritual. O apóstolo, falando da sua figura, dizia: nossos pais comeram o pão espiritual e beberam da bebida espiritual. O corpo de Deus é corpo espiritual. O corpo de Cristo é corpo do Espírito Divino, porque Cristo é Espírito, como lemos. O Espírito diante de nossa face, o Cristo Senhor. E na carta de São Pedro, encontramos: e Cristo morreu por nós. Por fim, esse pão fortalece o nosso coração, e essa bebida alegra o coração do homem. Assim nos lembra o profeta.